Fala pessoal da Rubro News TV, tudo bem? Tá acompanhando esse corte aí? Então faz o seguinte, tá vendo esse QR Code aqui em cima? O link que tá na descrição do nosso conteúdo, ele é da Inplay. A Inplay não é casa de apostas, é o melhor fantasy game do mercado. Lá as suas moedas virtuais podem te proporcionar a trocar por moedas reais, é isso mesmo. Você, desafiando os seus conhecimentos e também os seus palpites, você pode estar disputando campeonatos que vai te deixar com um din-din no bolso. É muito simples, é muito fácil, é só escanear o QR Code que está aqui ou clicar no link que está na descrição, fazer o seu cadastro e todo dia com o seu check-in você ganha moedas virtuais para disputar campeonatos de conhecimentos e palpites. É muito simples, muito fácil e gratuito. Eu convido você a conhecer a Inplay e fazer parte dessa família. Vá de novo, vá de Inplay e aproveite. Você pode ganhar uma grana boa com isso. Tamo junto. Vamos falar do mercado da bola. Ontem à noite surgiu informação do jornalista Vene Casagrande de que José Boto e Felipe Luiz teriam vetado a contratação de Roger Guedes. Bem, não é assim que funciona, não é que foi vetado, a gente vai falar sobre isso, e se foi vetado, acho que, para mim, é um erro de leitura. Porém, a gente vai explicar o porquê que hoje Roger Guedes está um pouco mais distante do Flamengo. O Flamengo já tinha conversas, inclusive, com o Paulo Pitombeira, na época, Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindel, os caras que representavam o Flamengo até então. E o scouting do clube procurava um jogador que o Felipe Luiz gostaria de ter no elenco. Rápido, que consegue fazer o segundo atacante, e algumas vezes também como um centroavante, e que consegue ter um número de gols bem elevados. A gente trouxe aqui que, inclusive, nomes do scouting, Cucho Hernandes, colombiano, bom e também jogador. O Luiz Soares, do Almeria, da segunda divisão, foram nomes que nós trouxemos aqui. O Luiz Soares também foi pontuado e trazido pelo jornalista Gabriel Reis, e faz, sim, parte do scouting no Flamengo. E, obviamente, que o Paulo Pitombeira também foi procurado pelas pessoas que lá vão estar no clube, né? E o Roger Guedes é um nome que agrada a essas pessoas que estão lá. Só que potencializar e colocar na conta do José Boto o veto do Roger Guedes, ele nem chegou ainda, não é bem assim. O que ficou claro é que o Flamengo foi tentar abrir negociações com o Al Rayyan e escutou que era só venda. E o Al Rayyan pediu em torno de 12 milhões de euros pelo Roger Guedes. E esse valor, esse investimento, aí sim, não foi, podemos dizer assim, autorizado, ou foi, tipo assim, por 12 milhões ele é bom jogador. Mas eu acho muita grana, um investimento muito alto para um jogador de 28 anos, que tem um histórico de problemas, podemos dizer assim, comportamentais, né? Igual você fica de castigo na escola, enfim. Então, o valor, não que não seja um bom jogador, ele é um excelente jogador, na minha opinião, respeito quem não gosta, quem não acha. Isso é democrático. Eu acho o Roger Guedes um baita jogador. Acho que encaixaria muito no Flamengo. Ele tem a cara do Flamengo. O que o Felipe Luiz pede de movimentação e finalização, ele consegue entregar. Só que 12 milhões para a realidade do clube e para um profissional como o Flamengo está contratando, que é o José Boto, entende que é um investimento muito alto para um clube que tem poucos nos cofres. Então, não é que houve um veto ao profissional. Houve um veto aos modus operandi. Se fosse empréstimo, possivelmente o Flamengo avançaria. Como o Al Rayyan só quer essas cifras, realmente, de fato, está mais distante o Roger Guedes. E o Felipe Luiz não vetou o jogador. Não vetou o jogador. Tá? Isso aí não procede. É a minha informação, respeito do colega, mas não vetou. Fala aí, Arthurzinho e Rock Hudson, essa informação de que Roger Guedes, por 12 milhões de euros, o modus operandi, o Flamengo recua na avaliação e recua no interesse do jogador. Pode começar. Obrigado. Fica à vontade. Primeiras damas. Primeiras loiras. Olhou aqui os dois. Cara, então, eu me amarro também no Roger Guedes. Eu acho, porra, que ele é um jogador que atende todas as características que precisa o Flamengo. O que é? Aquele jogador midiático, aquele jogador que luta pela instituição dentro de campo, jogador provocativo, jogador que decide, que todos os clássicos que ele estava, quando ele jogava pelo Palmeiras ou pelo Corinthians, jogo grande, ele botava a cara, fazia gols. Sim. Então, pro valor tá caro, o Flamengo não deve ir pra cima. É caro 12 milhões, Não, são 2 pontos, como eu falei antes, cara, são 2 pontos. São 3 jogadores da mesma posição. Ele não vai ser o substituto do Pedro. Ele é um jogador que pode jogar com o Pedro.
Sim. Entendeu? Então, consegue hoje, fazer dupla de ataque. Dentro do elenco do Flamengo, você precisa mais de um ponta esquerdo, um jogador de lado ou um centroavante. Mas quem no Flamengo tem a característica do Roger Guedes? De ser um cara que faz gols. Porque ele é de lado, concordo. Mas é um cara que consegue também ser versátil e jogar um pouco mais avançado como 9. Eu não vejo nem o Bruno Henrique que consegue quebrar um galho como falso 9, tem uma característica do Roger Guedes. Eu não vejo o Michael goleador. Embora lá na época com o Renato Gaúcho ele chegou até a ser artilheiro do Campeonato Brasileiro. Você acha que o Roger Guedes está acima de todos os atacantes do Flamengo hoje? Atacante, para finalizar... Quando é atacante, eu tô falando Bruno Henrique, tá Cebolinha, Luiz Araújo... Não, porque assim... Michael... Caracteristicamente falando, o Cebola, ele hoje é um ponta. O Cebola nem é um segundo atacante, ele é um extremo. E para mim o Cebola vai ter dificuldade com o Felipe Luiz. Porque ele vai ter que voltar a ser segundo atacante, não só extremo. Porque o Felipe vai jogar no 4-3-3, mas ele é adepto de 2 atacantes. E eu acho que o Cebola, nesse ponto, até por via de lesão, vai ficar um pouco mais para trás. Eu acho o Luiz Araújo um cara hoje que consegue fazer segundo atacante, consegue fazer a meia direita, consegue fazer o extremo e pode fazer um segundo atacante. Mas eu não vejo ninguém no elenco do Flamengo com as características do Roger Guedes, porque ele é mais goleador do que os outros. O que estava lá era o Gabriel Barbosa, que não vinha sendo goleador, mas no final deu até uma certa resposta na Copa do Brasil. O Carlinhos não é esse cara, ele é um centroavante de referência, mas não vai entregar número de gols como o Roger, se caso viesse. E o Pedro é um centroavante de referência com características também até próximas, né? O Carlinhos tem uma característica ali de ser grandalhão, de referência, mas não se compara, né? Que o Pedro tá aqui, o Carlinhos tá aqui, né, amigo? Pelo amor de Deus. Sim. Mas características igual do Roger Guedes, o Michael não tem, o Plata não tem, o Everton Cebolinha não tem, o Luiz Araújo, que é muito bom, não tem, e talvez quem tenha mais próximo, porque conseguiu se adaptar a essa função, foi o Bruno Henrique, mas ele não se sente confortável para como. Já o Roger Guedes, total. Então, ele fez essa função no Atlético Mineiro, foi muito bem, foi que inclusive potencializou ele. Mas você enxergaria ele como um 9. Ele chegaria como um atacante. Não um atacante de lado, não um segundo atacante, não um extremo. Ele seria o cara para, de fato, ser o goleador. Sim. Não necessariamente o centroavante. Na ausência do Pedro, poderia jogar Bruno Henrique, Roger Guedes e Luiz Araújo, na tua opinião. Exatamente. Pode jogar o Luiz Araújo como titular, né? Tirando o Plata. Você pode jogar... Nem falamos do Plata ainda. O Pedro, inclusive, quer ver um exemplo? O Roger Guedes consegue fazer um 4-4-2 jogando ao lado do Pedro. Mas o investimento é muito alto. Isso é a minha opinião. O investimento, claro, Roque. O investimento é muito alto, mas o Flamengo já vai discordar da gente. Não, sem problema nenhum. O gostoso é esse. Esse posse dele eu já conheço. Não é questão de discordar ou não. Acho que a gente tem que olhar pela ótica o seguinte, o que está acontecendo, o debate... O que está precisando? Gente, o que está acontecendo? Eu acho que o Roger Guedes, o Flamengo hoje não precisa necessariamente de um substituto para o Gabigol. O Flamengo olha o Roger Guedes como substituto para o Gabigol. Hoje, a maior carência do elenco do Flamengo é um centroavante para suprir a ausência do Pedro. Porque para fazer a função que o Gabigol deveria fazer, nós temos o Luiz Araújo, nós temos o Everton Cebolinha, nós temos o Michael, nós temos o Plata, né? Nós temos o Bruno Henrique. Então, eu acho que a discussão Roger Guedes ela tem que ser entendida no sentido de que o Flamengo busca hoje um centroavante para suprir a ausência do Pedro ou um cara para poder suprir a saída do Gabriel. Se for para a saída do Gabriel, eu acho desnecessária a contratação do Roger Guedes. Se for para suprir a ausência do Pedro, eu acho que a peça não é o Roger Guedes. A peça tem que ser... Eu iria no Cúcio Hernandes. Porque o Cúcio Hernandes ele consegue fazer tanto a do Pedro quanto a do Gabriel. O Roger Guedes, ele declaradamente não gosta de jogar de centroavante. E, até se adaptar, hoje ele pode vir a ser o homem-gol, perfeitamente. Só que eu acho que não é a função. O Gabigol é centroavante? Não era. Entendeu? Eu acho que não é a função que ele curte. Isso? A questão do Roger Guedes e o Gabigol é que o Gabigol gostava de jogar ali. Mas ele não vai fazer do Pedro. Entendeu? Ele não vai Exato. vir. Mas ele não vai fazer do Pedro. Ele tá vindo para suprir a saída do Gabigol. Porque o Felipe Luiz entende que o centroavante é o Pedro. O homem-área, o referência é o Pedro. O atacante para ser goleador momentaneamente vai ser o Roger Guedes. E aí ele prefere um cara com muita mobilidade, movimentação, que consegue ser também um cara goleador do que um referência. Então ele prefere nesse momento, com a ausência do Pedro por lesão e com a saída do Gabigol, um cara de mobilidade. Ele não vai fazer a função do Pedro. Ele chegando, ele vai ser titular, possivelmente, mas fazer a função, ter a funcionalidade do Gabigol. Só que vamos lá. Pegando esse parâmetro que eu concordo e eu acho que é esse o ponto. O que vale mais a pena? Você fazer uma proposta de 15 milhões
no Cúcio Hernandes, que é mais novo, mais versátil e tem números melhores, ou trazer o Roger Guedes. Não, eu concordo contigo. Mas novo ano. Você não né? acha que a diretoria também quer trazer algum jogador de nome pra dar esse start inicial? Eu acho que o Flamengo precisa... E o Roger Guedes é esse jogador de nome? Eu acho que quem vier pro ataque pra substituir, você pode querer ou não, você pode gostar dele ou não, mas pra substituir o tamanho do Gabriel Barbosa no Flamengo, porque ele vai chegar pra substituir o recorte final do Gabriel, que estava muito queimado e conseguiu limpar um pouco a sua barra com o título da Copa do Brasil. Eu acho que hoje o Roger Guedes ele não é melhor que o Gabigol, ele é muito melhor que o Gabigol. O Gabigol pode chegar no Cruzeiro, vai arrebentar, ser o melhor do mundo. Não creio que isso vai acontecer. Mas para chegar pro lugar do Gabriel, tinha que ser um cara com um pouco mais de know-how. Talvez seja por isso que o Cúcio Hernandes e o Luiz Soares talvez não se enquadrem. Mas chegando o José Boto, 10 milhões no Roger Guedes, ele acha caro. 10, 12 milhões, eu também acho. Eu também acho muito caro. Pelo que o clube tem hoje, se o clube tivesse hoje muito caixa, eu acharia uma ótima.